Continuando essa playlist que eu estou montando aqui no canal de Sociolinguística, o livro texto base é este livro, Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras. O link está na descrição, caso você tenha interesse. E no vídeo anterior, que foi o primeiro, fiz uma introdução do que pretendo trazer para essa playlist de Sociolinguística. Foi uma disciplina que eu já tive na Faculdade de Letras, atualmente estou no ano de 2023, estou indo para o 4º período de Letras, fazendo poucas matérias, que é a que eu consigo encaixar no meu tempo, no meu horário. E no vídeo anterior eu trouxe uma ideia geral do que fosse ou do que seja, sociolinguística, ainda sem definir, porque mesmo o livro ainda não faz isso, ainda não chegou o momento. Ele apenas trouxe aquelas considerações iniciais do tipo: linguagem e sociedade estão ligados entre si de modo inquestionável. Mais do que isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano. A história da humanidade é a história dos seres organizados em sociedade e detentores de um sistema de comunicação oral, seja de uma língua. Efetivamente, a relação entre linguagem e sociedade não é posta em dúvida por ninguém e não deveria estar ausente, portanto, das reflexões sobre o fenômeno linguístico. Por que se fala, então, em sociolinguística? Ou melhor, porque existe uma área dentro da linguística para tratar especificamente das relações entre linguagem e sociedade. Então, sociolinguística é uma área dentro da linguística que tem como objetivo tratar especificamente das relações entre linguagem e sociedade. A linguagem não seria essencialmente um fenômeno da natureza social? As respostas às questões como essas não são tão óbvias. E aí, naquele vídeo eu trouxe uma ideia do que alguns autores trouxeram. Esse livro começa citando um autor que eu não sei se consigo pronunciar o nome corretamente, mas eu acho que é Schleicher, que ele trouxe aquela orientação mais biologizante, que colocou a linguística até mesmo no campo das ciências naturais. E trouxe essa ideia mesmo mais da biologia, né? Mas depois disso ocorreu algo muito importante para a linguística, que eu já mencionei, mas vou repetir aqui. A relação entre linguagem e sociedade reconhecida, mas nem sempre assumida como determinante, encontra-se diretamente ligada à questão da determinação do objeto de estudo da linguística. Veja só, então a discussão gira em torno do objeto de estudo da linguística. Isto é, embora admita-se que a relação linguagem-sociedade seja evidente por si só, é possível privilegiar uma determinada ótica. E essa decisão repercute na visão que se tem do fenômeno linguístico, de sua natureza e caracterização. Nesse sentido, a linguística do século XX, porque aquela do Schleicher, deixa eu ver de que ano, ele era do século XIX, né? August Schleicher. Schleicher não era apenas um linguista, mas também um estudioso das ciências naturais, dedicando-se à botânica, por isso que ele trouxe essa ideia mais biologizante, né? Mas já no século XX, a linguística do século XX teve um papel decisivo na questão da consideração das relações linguagem-sociedade. É esta que se encarrega de excluir toda a consideração da natureza social, histórica e cultural na observação, descrição e análise e interpretação do fenômeno linguístico. Então toda a consideração da natureza social foi, de certa forma, excluída, segundo essa autora, no século XX. Referimos-nos aqui à constituição da tradição estruturalista. Olha só, esse termo aparece muito na Faculdade de Letras. Iniciada por Saussure, que é considerado o pai da linguística, em seu curso de Linguística Geral em 1916. É Saussure quem define a língua, por oposição à fala. Então essa oposição língua-fala é ele quem traz essa ideia, como objeto central da linguística. É Saussure quem define a língua, por oposição à fala, então objeto central como objeto central da linguística, a língua. Na visão do autor, a língua é o sistema subjacente à atividade da fala. Mais concretamente, é o sistema invariante que pode ser abstraído das múltiplas variações observáveis da fala. Da fala se ocupará a estilística, ou mais amplamente a linguística externa. A linguística propriamente dita terá como tarefa descrever o sistema formal, a língua. Inaugura-se assim a chamada abordagem imanente da língua, que em termos saussurianos significa afastar tudo que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema. Então essa dicotomia entre fala e língua surgiu aqui, com Saussure, com o estruturalismo. Interessante, para Saussure, a língua é um fato social, mas isso não quer dizer que Saussure ignorou, a questão da sociedade. Não, ele considera que a língua é um fato social, no sentido de que é um sistema convencional adquirido pelos indivíduos no convívio social.
Mais precisamente, ele aponta a linguagem como a faculdade natural que permite ao homem constituir uma língua. Em consequência, a língua se caracteriza por ser um produto social da faculdade da linguagem. Então, a língua é um produto social da faculdade da linguagem. Uma coisa, veja que existe uma hierarquia, né? Saussure privilegia o caráter formal e estrutural do fenômeno linguístico, embora reconheça a importância de considerações de natureza etnológica, histórica e política. Segundo ele, o estudo dos fenômenos linguísticos externos é muito frutífero, mas é falso dizer que sem esses não seria possível conhecer organismo linguístico interno. Saussure institucionaliza a distinção de uma linguística interna oposta a uma linguística externa. E esta dicotomia que dividirá de maneira permanente o campo dos estudos linguísticos contemporâneos em orientações formais que se opõem às orientações contextuais, sendo que estas últimas se encontram fragmentadas sob o rótulo de muitas interdisciplinas. Então, uma orientação formal é diferente de uma orientação contextual, e sociolinguística está pertencente à orientação contextual. Sociolinguística, etnolinguística, psicolinguística, entre outras coisas. De aqui, eu já trouxe bastante coisa para esse vídeo de hoje, mas quero finalizar ele. Na verdade, só fiz uma revisão do vídeo anterior com alguns autores, mas só citando, porque no vídeo seguinte, no próximo vídeo, eu trarei uma leitura e umas citações dos principais autores que contribuíram para a construção do saber sociolinguístico. E vou trazer esses autores até o ano de 1964, que é quando ocorreu a fixação de uma área da linguística que se fixou, na verdade, a sociolinguística como uma área da linguística lá na Universidade da Califórnia. Então, entre o século XX de Saussure, ali, 1916 até 1964, alguns autores estão por ali. E no próximo vídeo eu trarei ou citarei eles por aqui. Mas vamos lá então, para finalizar esse vídeo. A tradição de relacionar linguagem e sociedade, ou mais precisamente, língua, cultura e sociedade, está inscrita na reflexão de vários autores do século XX, como eu já mencionei, integrados ou não à grande corrente estruturalista. Alguns aderiram ao estruturalismo de Saussure, outros não, que ocupou o centro da cena teórica particularmente a partir dos anos ou da década de 30 ou os anos de 1930. Encontramos linguistas cujas obras são referências obrigatórias quando se trata de pensar a questão social do campo dos estudos linguísticos. Não caberia aqui enumerar, ele cita todos eles, mas alguma breve referência. Então ele cita alguns, todos europeus: Antônio Millet, Mikhail Bakhtin, Marcel Cohen, Emily Benveniste e Roman Jakobson. E aí, a continuação do texto é a descrição de alguns desses autores, e no próximo vídeo eu tentarei fazer trazer comentários sobre isso. Beleza? Então eu fico por aqui no vídeo de hoje, trouxe essa ideia geral, o que é que ocorreu, e o resumo disso é que a linguística de Saussure encara a questão de... eu ia falar sociolinguística, mas nem existia. Encara essa questão, essa relação entre língua e sociedade, mas ele encara como um fato social, é diferente, né? Então, existe um cenário dele, principalmente da década de 30, até a fundação oficial mesmo, fixação de um campo de estudos chamado de sociolinguística lá na década de 60. Existiram alguns autores neste ínterim. Beleza? E é isso, eu fico por aqui nesse vídeo e a gente continua semana que vem trazendo esses autores. Valeu!